Amados irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com relação aos dons do Espírito, e é muito bom ter você aqui. É muito bom você estar acompanhando essa sequência de nossos estudos. Eu estou fazendo para que o vídeo não fique muito pesado, então eu estou fazendo em partes. E gostaria que você, a cada link, cada vez que você for participar junto com a gente, conferisse na sua Bíblia esses versículos aos quais eu estou citando, que eu estou fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, tudo dentro da palavra de Deus. Eu não estou colocando versículo, não estou colocando nada que não seja dentro da palavra de Deus. Então é bom e importante você ir anotando e conferindo na sua casa, no seu lar, no seu momento de oração, essas palavras que nós estamos fazendo aqui, falando, citando aqui. Então eu vou dar continuidade aqui na pergunta de número 6. Nós já fizemos, que foi com o resultado obtido ao emprego dos dons do Espírito na igreja. Nós falamos que a visão é chegarmos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então essa é a finalidade primordial, essa é a maneira com que o resultado a ser obtido dos dons na igreja. Na pergunta de número 7, ele fala assim: como a unidade é conservada na diversidade de dons? Já que temos vários dons, conforme nós lemos aqui, foram citados em ordem até por parte de Deus, como é que a gente consegue manter unidade diante de tudo isso? Se nós somos humanos, somos propícios a não gostar disso, a não gostar daquilo, a querer isso, não querer aquilo. Então a palavra de Deus diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o que está lá em 1 Coríntios 12, versículo 4. Então, os dons são diversos. Nós vimos dons para apóstolos, para profetas, para mestres, operadores de milagres. Nós vimos vários dons. Mas isso tudo prevalece um só Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Não tem outro Espírito a fazer essa unidade. Qualquer outra coisa não daria certo, se não fosse feito pela unidade do Espírito Santo em nossas vidas. Diz assim: para que fim é dada a manifestação do Espírito? A pergunta número 8. Ela está lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 10. Vamos prestar atenção porque é um texto longo, mas vamos aproveitar dele. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, no mesmo Espírito, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Então é isso, o fim da manifestação do Espírito Santo dentro da igreja é uma uniformação desses dons. Eles são dados para que a igreja cresça, para que a igreja prospere, para que a igreja seja edificada segundo a vontade de Deus e que os homens respeitem, em termos de direção espiritual, essa maneira de Deus agir junto à igreja dele, porque o fim é um fim proveitoso e não um fim para discussões ou rebeliões dentro da igreja com relação aos dons do Espírito. Então, porque mediante o Espírito, o tempo todo é falado isso, Paulo escreve aqui, mediante o Espírito é dada a palavra de sabedoria, todas as palavras, todos os dons, eles são dados de acordo com a sabedoria do Senhor Jesus, eles são dados mediante a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe dom espiritual. O que determina a distribuição dos dons do Espírito? No capítulo 9, a pergunta número 9, desculpa. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, versículo 11. Então é na sequência desse 1 Coríntios 12, vem essa informação para a gente. O que determina a distribuição dos dons do Espírito? Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Então a gente não tem que
discutir, não tem que buscar solução em outro lugar, porque Deus assim nos coloca, que um só Espírito e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-las como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, se você tem o dom do Espírito dado por Deus, zele por ele, cuide dele, ele é precioso diante de Deus. E você é uma joia rara, a qual Deus está dando um dom todo especial para você trabalhar para a uniformidade, para que haja uma comunhão entre a igreja, entre os membros, entre as pessoas que circulam, que andam junto a você. Não é para você se vangloriar de nada. Tudo foi dado pela presença do Espírito Santo. Na pergunta de número 10, ele diz assim: era desígnio de Deus que todos recebessem os mesmos dons? Lá em 1 Coríntios 12, 29 a 30, fala assim: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Então, esse desígnio de Deus foi para cada um, é individual. Quando Paulo faz essas perguntas aqui, ele está mostrando que não é coletivo, é individual. Cada um tem o seu dom. Você tem um dom. Você é dotado de um dom. Basta você procurar na palavra de Deus, mediante oração, mediante jejum, pedindo ao Espírito Santo para te mostrar o seu dom, certamente que ele o fará. Na pergunta número 11 diz assim: deve os dons do Espírito continuar para sempre? A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 13, 8, na última parte do versículo, ele diz assim: havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então existe um tempo para tudo. E esse tempo para tudo, ele é designado por Deus. Deus é o sabedor, Deus é o conhecedor do tempo em que nós vamos continuar ou não tendo a presença desses dons do Espírito em nossas vidas. Muito vai do nosso viver, muito vai da maneira com a qual nós deixamos Deus agir e esquecemos muitas das vezes do nosso eu. Nós temos que ter muito cuidado com relação aos dons do Espírito e o eu que nós carregamos junto a nós. Uma coisa não pode misturar com a outra. Quando os dons do Espírito não mais serão necessários? Aí, 1 Coríntios 13, 10, Paulo responde: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, quando Jesus voltar, o Espírito Santo não vai mais ficar aqui na terra. Quem ficar aqui, perder a chance da salvação, não vai ter a presença do Espírito Santo. E isso é o que vai fazer a diferença em nossas vidas. Então, que nós nos preocupemos a zelar pelos dons do Espírito em nossas vidas. Eles são preciosos, eles são maravilhosos, mas nós temos que valorizar aquilo que Deus tem nos dado em nossas mãos, para o crescimento e aperfeiçoamento do povo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda muita sabedoria. Vamos fazer uma oração. Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença e Te agradecemos, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é capaz de manifestar esses frutos do Espírito, esses dons do Espírito que estamos estudando em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Mais uma vez eu peço aos irmãos que compartilhem, que possam inscrever-se, que possam clicar aí nessa like aí para a gente poder crescer cada dia mais espiritualmente falando. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém.